30, 40 ou mais de 50 anos. É exatamente esse período de tempo em que milhares, ou melhor, bilhões de pessoas nesse mundo estão condicionadas pela doutrinação. Dessa forma, eles estão enganados, porque alguém os enganou. Alguém deliberadamente agiu para enganar essas pessoas. E essas pessoas vivem envolvidas e enredadas por esse engano. E esse engano toma uma forma na vida delas como se esse engano fosse verdade. Mas não é verdade. Elas foram doutrinadas a acreditar em mentiras, em sofismas, em raciocínios falazes, em teorias que são hipóteses e não podem ter provas concretas e reais em tempo algum. Por isso, essas teorias são facilmente refutáveis. Mas as pessoas hoje estão tão condicionadas a essa doutrinação que elas não percebem a verdade. Não dão ouvidos à verdade. E ficam contra as pessoas que tentam explicar a verdade para elas, para ver se elas conseguem sair dessa doutrinação, que é uma ferramenta terrível para enganar a humanidade. Então, é preciso entender sim isso, porque o próprio Senhor Jesus falou sobre essa questão, quando ele disse: vede que ninguém vos engane. Então, você não pode ser enganado por raciocínios falazes. O que eu estou dizendo aqui é acerca daqueles que te enganam hoje. Esse é o esquema do mundo. Eles fazem as pessoas acreditarem em mentiras, em teorias que não tem nada a ver com a verdade. Pelo contrário, é algo contrário à verdade. Assim as pessoas não ficam conhecendo o que significa verdade, mas elas ficam acreditando apenas ou confiando apenas em mentiras pelas quais elas foram doutrinadas a serem assim. É preciso quebrar esse mal pela raiz, de forma definitiva. Porque na sua consciência não pode existir doutrinação alguma. Doutrinação mental não pode existir. Você não pode ser doutrinado a acreditar em algo que não é real. Então, é preciso que as pessoas saibam isso. E até mesmo nas religiões por aí, existem muitas doutrinações erradas para desviarem as pessoas da sã doutrina do Senhor Jesus, da verdade, para que elas fiquem acomodadas, amoldadas à mentira, afeiçoadas à mentira. Então, isso é ruim demais. Nenhum ser humano hoje pode aceitar mais esse tipo de coisa. É hora de se libertar, é hora de destruir essa doutrinação de forma definitiva da sua vida, para que agora você comece a conhecer a verdade, ser versado no conhecimento da verdade, para que a verdade em si seja uma verdade absoluta, inquestionável, e você possa defender essa verdade com a própria verdade em si. Porque a realidade dos fatos é a verdade, não a doutrinação. As pessoas acreditam em heliocentrismo, em doutrinas erradas, em coisas mentirosas, que pouco a pouco vão afastando as pessoas da verdade. Não dá para viver assim. A humanidade não pode continuar vivendo assim em tempo algum. É preciso se libertar disso. A libertação, ela se inicia pela verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Isso é verdade mesmo. As pessoas têm que se conscientizar disso. E quando a pessoa se conscientiza disso, plenamente, totalmente, ela não vai dar mais lugar ou ocasião alguma para nenhuma doutrinação.
Pelo contrário, ela vai ter argumentos vindos à verdade para convencer as pessoas de que a doutrinação fez elas acreditarem em mentiras ou confiarem em mentiras. Então, é preciso que agora as pessoas saibam disso. Porque tanto você como eu não podemos cair nesse engodo. As nossas almas não podem ser engodadas dessa forma. Não podemos viver assim, escravizados por uma doutrinação que nos desviou da verdade absoluta, real e concreta. Nós podemos ver a verdade, nós podemos ver a essência da verdade. E quando a gente conseguir ver a essência da verdade, a essência dessa verdade tem que estar na sua própria essência, em seu corpo, alma e espírito. E ele tem que ser exteriorizado pelo seu modo de pensar, de falar e de agir, que vai girar apenas em torno da verdade. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso. Porque não dá para viver uma vida complicada pela doutrinação. É preciso que a verdade nos liberte dessa doutrinação. Hoje isso pode acontecer com você, sem dúvida alguma. É por isso que eu estou falando aqui, encorajando, incentivando, estimulando a você para que você possa se aprofundar na verdade. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. É simples assim. A simplicidade da verdade tem que estar em sua vida, assim como tem que estar na minha também. Então, se existe uma concordância a respeito disso, isso tem que nos levar a ter uma diligência cada vez maior em favor da verdade. Então, isso é importante demais. A humanidade tem que entender isso, porque é algo muito simples. O complicado é ficar sendo escravizado pela doutrinação por 30, 40 ou mais de 50 anos. Tem pessoas que já morreram e não conseguiram escapar dessa doutrinação. Morreram sem conhecer a verdade. Infelizmente, essa foi a realidade de muitas pessoas. Mas eu espero que com você não aconteça isso. Então, é preciso que agora a humanidade possa conhecer a verdade por si mesma, sem doutrinação alguma. A verdade, ela não doutrina você para te enganar. Ela doutrina você para você conhecer a verdade mesmo. A verdade absoluta, única e perfeita. Então, é isso que tem que acontecer. E eu espero que isso aconteça com as pessoas hoje, para que assim elas possam viver na verdade como deve ser. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.